olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos há e salvação, num olhar ao Salvador, olhando pra cruz sempre confiarei em seu poder, em seu amor, nunca vencido do mal serei, pois tenho comigo meu Salvador. Num olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos há e salvação, num olhar ao Salvador. Estamos tendo aqui na nossa semana de oração um momento especial da oração de cada noite. Já temos aqui muitos pedidos de oração que chegaram aqui para nós e já estão aqui dentro. Naturalmente, ninguém tem acesso aqui a esta caixa de oração, somente aquilo que o irmão escreveu, a irmã escreveu, fica guardado aqui dentro. E o Senhor sabe o que está aqui. E aqui já estão os agradecimentos. Muitas pessoas já trouxeram o seu agradecimento a Deus, das bênçãos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Nós vamos cantar agora o hino Entrega. E aqueles que têm o seu pedido de oração, ou mesmo o seu agradecimento a trazer, poderão fazê-lo nesse momento. Vamos cantar e ao mesmo tempo vamos trazer os pedidos. Vamos juntos nesse hino que estamos cantando todas as noites. O hino chama-se Entrega. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Todos juntos, vamos agora? Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. E tudo que Ele tem, renova, Senhor, meu viver, derrama em mim Teu amor, quero pra sempre servir-te por onde for. Os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu
para sempre servir-te por onde for. Que bênção. Todas as vezes que a gente coloca aqui um agradecimento ao Senhor, é motivo da gente dar nossa palavra de louvor e gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. E já algumas pessoas têm se aproximado e dito assim: olha, eu estou ouvindo tanta coisa diferente, linda, e o meu coração está alegre, e eu estou louvando a Deus. Então aqui é o momento da gente agradecer ao Senhor. Mas se há algum assunto da nossa vida que ainda não está tudo bem, que necessitemos de alguma ajuda do Senhor, por isso a caixa diz assim: ajuda-me, Senhor. E o Senhor com certeza vai dar esta bênção que estamos precisando. Eu creio que hoje foi mais um dia de grandes experiências na nossa vida cristã. E aqui nós estamos juntos para orar ao Senhor nesta noite, nesta semana de oração. Você que está aí na sua casa, está lá longe, talvez perto, talvez longe, queria convidá-lo, ajoelhe-se também aí na sua casa, ajoelhe-se em frente ao computador, à televisão, onde você estiver. E nós aqui na igreja vamos ajoelhar também. E nós vamos falar com o nosso Deus, tá bem? Você pode se ajoelhar aí? Vamos fazer isso então. Nosso bondoso Deus e nosso eterno Pai que estás nos céus. O dia passou, Senhor. Muitas atividades foram feitas, sala de aula, escola, trabalho, responsabilidades as mais diferentes foram cumpridas. E agora, Senhor, nós estamos parando tudo, porque agora é a hora de ouvirmos a Tua voz através da Tua santa palavra. Deus amado, nós Te louvamos por aquilo que estamos aprendendo nesta semana de oração. Pelos ensinos que a Tua palavra está nos ministrando cada noite, cada momento em que o Teu livro santo é aberto. E ó Pai, hoje nós temos mais este encontro. E nós precisamos do poder do Teu Santo Espírito para que a nossa mente esteja bem clara, bem ávida, para ouvirmos aquilo que o pastor Manolo vai falar para nós. E que a mensagem que ele trouxer nesta noite seja a mensagem do céu para cada coração aqui presente. Distante daqui estão alguns computadores ligados, alguns ligados na televisão também. Ó Pai querido, queremos rogar sobre todos esses que estão distantes a Tua bênção. Talvez lá longe alguém está precisando de um toque todo especial de Jesus na sua vida. E nós estamos aqui juntos, como irmãos, orando em favor destes. Que o Teu amor e a Tua graça esteja com cada um deles também, Senhor. Pai querido, muitos já trouxeram na caixa o seu agradecimento. E o Senhor sabe exatamente quais são as palavras que estão escritas ali. Palavras de louvor e de gratidão. E nós Te louvamos por isso. Louvamos-Te porque o Senhor é bom para dar para nós as bênçãos que nós necessitamos. Mas aqui também está uma caixa que estão os pedidos de oração. Talvez uma mamãe ou um papai orando por um filho, necessitando que este filho volte aos caminhos do Senhor. Talvez alguma esposa necessitando de um abraço de Jesus, algum jovem necessitando de um encontro pessoal com Cristo, ou mesmo alguém que entrou aqui na igreja pela primeira vez e pôs aí um pedido e disse: Senhor, quero conhecer-Te mais. Pai, todos os pedidos que estão aí na caixinha de oração, com o Teu bom Espírito, venha, Senhor, devolver a bênção ou entregar a bênção que os Teus filhos aqui vieram buscar.
Aos poucos estamos nos aproximando da cerimônia da Santa Ceia. Sexta-feira à noite, queremos estar juntos, lavando os pés uns aos outros, mantendo comunhão com os nossos irmãos, mas especialmente com Jesus. Que a cerimônia da ceia que está sendo preparada e organizada seja um momento glorioso entre o teu povo que aqui está reunido. Que o Senhor tome nas suas mãos agora o mensageiro de hoje, que a palavra que ele trouxe para nós encha o nosso coração com a certeza da salvação em Jesus Cristo. Pois nós oramos nesta noite e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos tendo aqui a alegria de cada noite receber aqui na Igreja Brasileira de Dallas o pastor Manolo Damácio. E aqui está ele na minha frente e queremos convidá-lo para que ele venha aqui à frente. Com certeza nós já nos identificamos com o pastor nessas reuniões que já tivemos. Como foi seu dia hoje, pastor? Eu sei que você andou lá pelo Quim, para aquele lado lá. Conta para nós como foi. Foi um excelente dia, a gente começou bem cedinho, com 2 famílias queridas, e uma delas, inclusive, chamou a vizinhança, e tivemos a oportunidade de começar o dia antes mesmo do sol despontar no horizonte. Estávamos ali, abrimos a palavra de Deus, oramos, intercedemos pelas famílias, e aí depois fomos rodear a terra e dar uma espiada na terra. Hoje foi um dia importante, de definições para minha família, e tive a ajuda de pessoas aqui muito queridas que me ajudaram aí a localizar as coisas, e estamos com uma expectativa elevada para o recado de Deus nessa noite. Pastor, nós estamos nos aproximando da Santa Ceia. Sexta-feira à noite vamos ter a Santa Ceia. Que recadinho você daria para nós, para a Santa Ceia, por favor? A ceia é uma oportunidade dos emblemas sagrados do rito e profundas que favorecem o preparo. E a sugestão que a gente dá a cada irmão é que não encare apenas como mais uma das muitas que já participou, mas que enxergue as coisas em dia com Deus, os seus relacionamentos já influem coisas que não são de Cristo, para reparar isso renova o nosso compromisso com Cristo. Então, e sexta-feira será um momento muito especial aqui. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Eu sempre trago por onde eu ofereço a oportunidade de uma continuidade de reflexão depois que a gente vai embora. É um compêndio que favorece uma jornada. Há muito pouco tempo, o meu sogro, que é pastor no Brasil, ele serve a igreja no campus. Ele foi quem fundou o culto da mata, o famoso culto da mata no Campus 1, lá em São Paulo. E eu ontem foram contemporâneos, estudaram lá no Campus 1, conhecem muito bem as histórias e tudo que envolveu o surgimento daquele culto. E até hoje é um fenômeno aquilo. São um pouco mais de 3.000 pessoas no culto da mata no domingo pela madrugada, uma cena realmente incrível. Que o conhece muito bem, todos esses anos, na sua experiência ministerial, ele acabou sistematizando. Eu tomei a liberdade de trazer comigo, como uma chance de oferecer à igreja algumas dicas práticas, alguns passos que ajudam a sistematizar diferentes tipos de oração, a forma como você se recomenda, como você entra na presença de Deus. E eu posso dar maiores detalhes ali. A saída começa hoje dizendo que nós daríamos atenção especial às crianças e seus filhos na noite de terça-feira. E muitos levaram a sério e realmente trouxeram os filhos aqui ao templo, ao santuário, para um momento especial com eles. É uma coisa muito importante, que marcou muito a minha vida. Mas eu ia pedir a gentileza que eles se aproximassem aqui um pouco mais de mim, ocupando, quem sabe, esses 2 primeiros bancos aqui à frente.
e aqueles que estão na fase que ainda precisam ser assessorados, são crianças de colo. Eu também não queria que você subestimasse a força desse momento, mas o seu filho de colo eu queria que você trouxesse aqui à frente, caso ele não possa vir desacompanhado. Mas os demais, eu vou solicitar que tomem assento aqui à frente. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu quero contar uma coisa para vocês, e depois quero fazer uma oração especial por vocês. É certo que alguns já estão numa fase em que a gente não poderia classificar como criança. Por exemplo, um rapaz desse aqui, né? Quase um homem feito, mas ainda assim, cronologicamente, nós podemos classificá-los como, e são crianças lindas, extraordinárias. Muito bem. Existem outros maiorzinhos e tal. Eu vou pedir para que vocês se acheguem aqui a mim, e nós vamos ter esse momento especial. É possível que outros, dado alguma circunstância, algum inconveniente, realmente não puderam vir e vão estar conectados com a gente aqui pela internet, através desse serviço extraordinário que essa equipe presta à igreja. Muito bem. Ache o seu lugar aí. Você tem que decidir em qual lado você quer ficar. Só que você só tem que olhar para mim aqui. Qual lado você quer ficar? Você quer ficar ali ou quer ficar aqui? Qual lado você quer ficar? Aí? Então abre espaço para ele aí, vocês dois. Seus marmanjão. Isso. Deixa ele sentar aí do lado de vocês dois. Pronto. Está acomodado? Tudo certo? Posso começar? Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu comecei a fazer a minha faculdade e comecei a estudar, depois de ter terminado o que vocês chamam aqui de high school, a minha escola custava muito dinheiro. E eu não tinha o dinheiro para pagar a escola. Isso é muito comum. E é possível que alguns de vocês, ainda na sua carreira acadêmica, lá pelas tantas, quando se tornarem maiores e mais responsáveis, queiram realizar um sonho em estudar em um lugar e, quem sabe, não tenham dinheiro suficiente para fazer isso. Isso aconteceu comigo. Então, eu achei uma alternativa para eu conseguir estudar. E a minha alternativa foi a seguinte: nas férias eu vendia livros, e com o dinheiro dos livros eu pagava a escola. Então, nas férias, em vez de eu ir para casa para ficar com a minha mãe, para ir para a praia, porque lá onde eles moram tem praia, eu tinha que sair em cidades pequenas do interior para oferecer livros e vender livros, e com o dinheiro dos livros eu pagava a escola e estudava durante o semestre. Assim eram todas as férias, inclusive as férias do Natal e as férias do meio do ano, que é a que vocês mais gostam aqui, eu imagino. E uma vez eu vendi muitos livros, foram férias muito... Eu mostrava para elas o que elas precisavam. Eram livros que falavam sobre saúde, eram livros que falavam sobre educação de filhos, sobre casamento. E depois de eu dizer a elas: você precisa investir nisso, você precisa investir na sua saúde, você precisa investir na sua família, eu dizia: eu tenho a solução, estão aqui na sua família, ainda você vai me ajudar porque eu vou conseguir pagar a faculdade. E as pessoas me davam dinheiro, eu dava o livro para elas. Eu vendi tanto naquelas férias que, depois de ter feito todas as ações de entregar, eram muitas e muitas caixas de livros. Então, eu tinha feito todas as vendas a pé e a bicicleta, e aí agora, com aquele peso todo, eu não ia dar conta. Eu tinha que voltar para a faculdade, e não ia dar tempo de entregar os livros. Então, eu fiz uma coisa, eu tive uma ideia. O meu irmão tinha uma moto, e eu liguei para casa e disse: eu preciso... Aí o meu pai disse assim, o meu pai é um policial aposentado, o meu pai foi um homem que defendeu a lei, e eu tinha na época já 18 anos, eu não tinha licença para dirigir, então, moto emprestada do meu irmão, mas aí meu licença para dirigir, como é que eu vou entregar os livros? E o meu pai disse: a lógica era a seguinte: se eu não pegar a moto emprestada, eu não vou conseguir entregar os livros, se eu não conseguir... Eu insisti tanto, que com os meus argumentos, o meu irmão viajou, pegou a moto, e viajou uma longa distância. Empresta essa moto aqui para mim. E o meu irmão pegou a moto e saiu lá da cidade dos meus pais e andou 700 quilômetros. Alguém mais perto pode dizer quanto que isso dá em milhas, que é o que vocês usam aqui? E era uma moto assim, potente, só que não era branca, era preta. E ele chegou até a cidade onde eu estava, deixou a moto lá e voltou de ônibus para a casa dos meus pais. Livros ali. E entregava livros de manhã bem cedinho até a noite. Eu entregava os livros para elas e elas entregavam dinheiro para mim. E assim eu juntei todo o dinheiro e entreguei todos os livros.
Mas numa quarta-feira, quando depois de eu ter feito todas as entregas, antes de subir na moto, para fazer a viagem de volta, lá da cidadezinha onde eu estava, quase na fronteira com a Argentina, no oeste de Santa Catarina, até Florianópolis, na cidade dos meus pais, que ficava no litoral, antes de subir na moto, deixa eu ver aqui, você tem um motoqueiro aqui, não tem? Vamos fazer de conta que esse aqui é o motoqueiro, coloca as pernas dele aí para mim, pronto. Então, aí antes de eu subir na moto, o que eu fiz? Eu fiz uma oração. Vamos ver se ele dobra o joelho. Olha, ele dobra o joelho. Estou fazendo a propaganda de graça aqui para o Lego. E aí, eu me ajoelhei assim. E eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi assim: Senhor, no semestre passado, lá, eu não estava me comportando direito. Eu estava orando pouco. Eu estava lendo pouco a Bíblia. Como assim, pastor? Mas o senhor não estava lá para se preparar para ser um pastor? Não é que eu estava. Eu levava a Bíblia todo dia para a aula. Eu até estudava sobre a Bíblia. Mas eu não estava tendo tempo com Deus. O meu coração não estava sendo renovado. Eu estava fazendo coisas que eu não devia. E eu estava orando pouco. Eu estava estudando pouco a palavra de Deus. E aí, consciente do meu pecado, naquele dia, antes de eu subir na moto, eu fiz essa oração. E disse: Senhor, esse semestre tem que ser diferente. Ajuda eu ter um semestre diferente. E eu fiz a oração em nome de Jesus. É assim que põe? É assim? E eu subi na moto e fui. E era de manhã quando eu saí. Só que a distância era muito longa. E deu meio-dia, e deu 2 horas da tarde, e deu 3 horas da tarde, deu 4, deu 5. Quando deu 5 horas da tarde, o sol começou a se pôr, porque era inverno. E aí deu 6 horas e já estava escuro, deu 7 horas. Quando deu 8 horas, faltava ainda uns 150 quilômetros para eu chegar em casa. E às 8h20 da noite, daquela quarta-feira, 8 de agosto de 2001, e nenhum de vocês aqui provavelmente era nascido ainda, eu estava fazendo uma curva. E a curva era para aquele lado assim. E eu entrei errado na curva. Eu fiz a curva errada, eu me perdi na curva. E quando eu me perdi na curva e não consegui vencer a curva, era um barranco, uma ribanceira assim, alto, era um precipício. E para impedir que as pessoas, os veículos, descambassem ou virassem para baixo do precipício, ali havia umas barras de ferro de proteção assim que acompanhavam a curva, tipo essas que você encontra na estrada. E aí, como eu não consegui fazer a curva, eu fui direto e bati num desses pilares de ferro que tinham ali com essa proteção. E aí, na batida, eu quebrei a roda da moto da frente, essa daqui. Eu não sei como é que quebra essa daqui, mas eu não vou quebrar. Quebra para mim aí, mostra aí para mim. Quebrou a roda, desse jeito aqui. Imagina que quebrou a roda foi para um lado e a moto estava para o outro. Eu fiquei assim, na batida quebrou a roda e quebrou esse osso aqui, ó, bem no meio da canela. E eu trouxe uma foto do meu osso quebrado para você hoje. E eu queria que vocês me ajudassem aí em cima. E essa é uma foto que tiraram da minha perna quando ela quebrou. Aqui é uma foto de lado e aquela ali é uma foto de frente. Essa foto de lado, que está do lado de cá, fica bem evidente, fica bem claro exatamente como é que foi que o osso quebrou. Ele partiu bem no meio. E quando eu bati e a perna quebrou e a roda também, a moto caiu para o lado de cá. E quando a moto caiu para o lado de cá, a perna esquerda ficou embaixo da moto e ela arrastou assim, alguns metros, assim no asfalto. E era uma estrada que estava pelo horário, era do interior, não tinha muito movimento. Eu caí sozinho, não passou carro nem para cima e nem para baixo naquela descida. E aí, quando eu me dei conta, eu tentei me levantar do chão, mas essa perna, como ela estava quebrada, e quando o osso quebra, o músculo dói muito, mas dói muito, e eu mal consegui me levantar. E aí, com dificuldade, apoiado na outra perna, eu me levantei para ver se tinha alguma outra coisa, mas eu não podia apoiar essa perna. A moto estava no meio da estrada e eu tinha que tirar a moto dali, porque já pensou se passasse algum carro,
mas eu não conseguia levantar a moto, porque eu não tinha o apoio da perna direita, e a roda estava quebrada, eu não conseguia arrastar. E depois de alguns instantes, ali naquela agonia, eu me lembro que eu olhei para aquele céu estrelado. Estava muito escuro, era uma estrada escura. Eu olhei para aquele céu estrelado, com uma dor horrível na perna, e eu perguntei assim: ó Deus, por quê? Depois de alguns instantes, um caminhãozinho que levava geladeiras estragadas para o conserto, ele apareceu. E o moço ajudou, colocou a moto ali encostada e me colocou dentro do caminhão dele e me levou para o hospital. Você sabe, o meu pai parecia que ele pressentia que eu não devia desobedecê-lo. Eu não devia transgredir a lei, eu não devia fazer o que a lei disse que eu não poderia fazer. Mas eu fui teimoso, eu não ouvi meu pai, e por eu não ter ouvido meu pai, eu quebrei a perna. E você sabe, essa perna aqui, se você olhar bem, ela é o outro osso, porque aqui vergada assim para o outro colar, e essa perna ficou torta. E ela é até mais por muito tempo, eu fico muito tempo em pé, eu sinto até uma dorzinha aqui atrás, porque essa perna aqui é um pouco mais curta, então eu sou meio torto assim. Até hoje, eu colho as consequências, eu fiz e quebrei essa perna, e para sempre, até Jesus voltar, porque eu fui muito teimoso. Ele falou para eu não fazer uma coisa, e eu fui lá e fiz, para minha vergonha. Você sabe que Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Deus usou a minha desobediência para mudar o meu semestre. Você lembra a oração que eu fiz quando eu subi na moto? Você lembra a oração que eu fiz quando eu fui subir na moto? Eu disse para Deus assim: Senhor, esse semestre tem que ser obediente no amor de Deus, mesmo no acidente. Deus não permitiu que eu voltasse para a faculdade naquele semestre. Eu tive que voltar para casa, não pude estudar naquele semestre. E eu fiquei durante 6 meses, usando, durante alguns meses, um gesso que vinha até aqui, na metade da parte de cima da perna. Depois, eu usei um gesso que vinha aqui até o joelho, não permitindo que eu fizesse esse movimento aqui. Depois eles tiraram o gesso quando o osso ainda não estava totalmente colado, e parte da tarefa para colar o osso era eu ter que andar e apoiar para que houvesse o contato ali. E aí eu usei uma muleta durante 6 meses e fiz fisioterapia durante 1 ano e só pude jogar bola depois de 3 anos. Ainda assim eu estou dando um showzinho de vez em quando por aí. Mas perceba o acidente, tudo porque eu desobedeci o meu pai. Você sabe que eu ia mostrar uns negócios para vocês hoje aqui, mas eu mudei de ideia. E agora eu quero que todo mundo olhe aqui para mim bem sério, bem sério. O recado de hoje para você é: se você desobedecer, você pode colher uma consequência muito ruim. Mas na quinta-feira, eu quero que você volte aqui, quinta-feira à noite. E na quinta-feira à noite, eu vou mostrar para vocês umas coisas muito perigosas, que alguns de vocês estão correndo um sério perigo, um grande perigo, e se não prestarem atenção, vão colher graves consequências por estarem fazendo aquilo que não devem. Hoje é só um alerta, eu estou contando a história do que aconteceu comigo, mas na quinta-feira eu quero abrir seu olho para uma grande coisa, e nós vamos fazer do mesmo jeito. Na quinta-feira, quando você chegar, já vem aqui para frente, já senta aqui, porque esse aqui vai ser o seu lugar. Aí nós vamos apagar as luzes, e eu vou mostrar uns negócios ali, uns negócios muito sérios, mas muito sério mesmo. A minha pergunta: você tem coragem de ouvir o que eu vou falar aqui na quinta-feira? Quem tem coragem, levanta a mão aqui. Quem tem coragem? Levantou as duas, ele está com muita coragem. Agora, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Valeu a pena eu ter desobedecido meu pai? Valeu a pena? Vale a pena desobedecer o seu pai? Vale a pena desobedecer sua mãe? Vale a pena desobedecer sua professora, seu professor? Vale a pena? Não vale a pena. Quem entendeu a lição aqui hoje à noite, levanta a mão. As duas de novo. Ó. Percebe? Ele está muito empolgado. Agora feche os seus olhos. Nós vamos fazer desse jeito aqui. Ó. Deixa eu devolver essa moto aqui para você. Segura aí, depois você conserta o pneu que eu estraguei. Sabe por que na oração a gente pede para vocês juntarem as mãos? Junta as mãos aí.
Sabe por quê? Junta as mãos aí. Sabe por que a gente pede para você? Não fecha o olho ainda, só junta as mãos. Sabe por que a gente pede para juntar as mãos na hora da oração? Para você não se distrair. Sabe por que a gente pede para você fechar os seus olhos? Para você prestar atenção no que está sendo dito. Porque quando a gente está com a mão solta e o olho aberto, a gente fica olhando e fica ali, se distrai. Então, para concentrar na hora da oração, como é que a gente faz? Junta as mãos e fecha os olhos. Junta as mãos aí. Junta a mão aí. Isso, fecha o olho agora aí. Pronto. Papai do céu, muito obrigado. Porque mesmo a gente, às vezes, sendo desobediente, o Senhor nos perdoa e nos ama. Nos ajuda a obedecer o nosso pai e a nossa mãe, para que o Senhor nos abençoe. Nos ajuda hoje também a entendermos o recado da Tua palavra. Nos ajuda a sermos bons filhos e bons alunos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o amém de vocês? Amém? Pronto, volta lá. Pode voltar. Acabou. Pode voltar lá. Quando é que a gente vai falar aqui de novo? Um negócio muito sério, quando? Quinta-feira, exatamente. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 15 do livro do Êxodo. Capítulo 15 do livro do Êxodo. A mensagem de hoje é a mais desagradável da semana, eu acho. Ela me dá múltiplas agonias. Os capítulos 15, 16 e 17 de Êxodo é um show de incredulidade. Quando você lê esses 3 capítulos na sequência, você sente arrepios. Eu, como disse o advogado e ex-deputado condenado no processo do Mensalão, Roberto Jefferson, eu tenho os meus instintos primitivos despertados quando eu leio esse registro aqui. Disse isso ele diante de um opositor, eu digo diante dessa infame reação do povo de Israel nesses capítulos citados aqui. 15, 16 e 17 é um show de incredulidade. Olhe para mim, porque eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Do primeiro capítulo até o 15, Deus está tirando o povo do Egito. Nenhum de nós negaria que foi uma obra extraordinária tirar o povo do Egito. O êxodo foi realmente uma coisa incrível. Nenhum de nós deixaria de se admirar com as pragas, uma a uma, em sucessão e progressão. Nenhum de nós questionaria isso. Nenhum de nós deixaria de se admirar com o fato de nenhum cão rosnar na 10ª praga na terra de Gósen, enquanto os primogênitos dos homens e dos animais são dizimados na terra do Egito. Nenhum de nós deixaria de se admirar. Nenhum de nós pôde deixar de se admirar ontem também ante a grandeza de Deus, na coluna que impediu o exército enfurecido de Faraó do encalço do povo de Israel e a abertura do Mar Vermelho, qual 2 paredes de água. Nenhum de nós deixaria de se impressionar com uma coisa dessas, porque realmente foi incrível. Mas eu vou dizer para você, isso foi moleza para Deus. Isso foi moleza para Deus. Eu não sei se às vezes eu uso aqui as palavras e peco na teologia, mas se é que eu posso afirmar o que vou dizer agora, difícil para Deus, se é que isso se aplica a Ele, não foi os primeiros 15 capítulos do Êxodo. Difícil para Deus começa agora, porque se Ele leva ali esse tempo, do 1 ao 15, para tirar o povo do Egito, a partir do 15, Ele fica tentando tirar o Egito do povo, e eu vou dizer, foi muito mais difícil. A mensagem de hoje é a força do hábito. Estamos falando de escravos de 4ª geração, gente acostumada com um tipo de vida que não consegue apreciar direito agora a liberdade. Depois das pragas, depois do Mar Vermelho, há um episódio que começa a evidenciar a falta de fé e de confiança em Deus desse povo teimoso. Capítulo 15, versos 23 em diante. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou. O que diz a tua Bíblia aí?
que diz a tua Bíblia? E o povo murmurou contra Moisés. Observe essa expressão, contra Moisés, porque aqui está a base do erro cometido pelo povo. Eles estavam ignorando o verdadeiro líder daquela expedição e murmuraram contra Moisés e diziam: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha que texto extraordinário, verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que diz aí? Que te sara. Que coisa extraordinária. Eu sou o Senhor que te sara. Se você andar na linha, eu vou poupar você de todas as mazelas experimentadas pelos egípcios. E o verso 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. A primeira prova por falta de água, depois do Mar Vermelho, ela foi leve. O povo murmura e diz: a gente precisa de água. A murmuração também foi leve. E Deus, de uma maneira muito simples, Moisés pega um galho de uma árvore e joga o galho da árvore ali numa água que era salobra, que era ruim, que era intragável, e agora a água se torna potável. Olha, eu não sei se você, ao ler esse texto, fica imaginando uma poça d'água no meio do deserto. Lembre-se, amigo, que nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Então, por favor, entenda que era muita água imprópria que vira agora um verdadeiro manancial, uma fonte para dar de beber a mais de 2 milhões de pessoas. Essa foi um teste. E eu vou dizer a você, quando nós falhamos em testes simples, nós nos habilitamos a falhar em outros mais complexos. Se você falha numa coisa simples, você não estará habilitado a passar no teste mais complicado. Você lembra que Jesus inclusive disse: se fores fiel aonde? No pouco, você vai estar habilitado. O contrário também é verdade. Se você passa nesse testezinho, você se habilita a passar numa prova maior, mais difícil. Assim é. Eu me lembro o drama, aprendendo as 4 principais fórmulas da matemática, que tem que ver com a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Eu me lembro as agonias de uma criança com 7, 8 anos de idade, dando seus primeiros passos na matemática. E depois as coisas começaram a complicar, não? A fórmula de Bhaskara, achar o delta, eu não sei quem perdeu, mas vive tentando encontrar. E aí você entra ali no ensino médio, no high school, e eles apresentam para você o tal do logaritmo. Isso é coisa para gênio. As coisas vão complicando, mas você vai se habilitando a questões mais complexas na medida em que você passa nos testes mais básicos. O episódio em Mara era apenas um testezinho. E eles já revelavam todo o seu caráter. Eu disse ontem, repito hoje, é na crise que o caráter se revela. Pois bem, observe as primeiras palavras do capítulo 16, o seguinte, o verso 2 e 3, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra, o que diz a tua Bíblia aí? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto, disseram-lhe os filhos de Israel, no verso 3, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Observe o espírito de escravidão, observe esse povo, tataranetos de escravos, bisnetos de escravos, filhos de escravos, espírito de escravo, e agora, diante da prova em Mara, eles saem dali, e alguém começa a ficar com saudade da culinária egípcia. Eles começaram a sentir saudade do fogão a lenha, naquele casebre horroroso na terra de Gósen. E eles disseram, quem dera tivéssemos morrido por lá mesmo. Percebe?
Percebe como a murmuração, antes um pouco até tímida, agora começa a ganhar contornos um pouco mais volumosos? Quem dera morrêssemos no deserto. Povo miserável. Repare agora no verso 6. Disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Moisés agora está tentando ajustar o foco do povo. Repare a última frase do verso 7. Quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés prosseguiu: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Quem, pois, somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E agora, amigo, eu quero fazer um alerta a você, por favor. Eu não quero parecer indelicado, eu não quero parecer deselegante, mas por favor, alguns bons homens e mulheres que estão a jornadear aí em direção à terra prometida andam reclamando demais, andam se queixando demais, e algumas dessas queixas e reclamações se transformam em vis suspeitas, em críticas ácidas e azedas contra os seus próprios irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não anda contribuindo, mas infestando o ambiente com uma atmosfera azeda a partir de suas críticas, entenda, meu amigo, você não está conspirando contra o pastor, nem contra o líder que você, de certa maneira, questionou o modo, a maneira, o ancião, a liderança constituída, o diretor da escola, o professor do seu filho. Por favor, entenda que a questão é um pouco mais ampla. Quando você se arrisca a ponderar e a criticar e a levantar suspeitas e encontrar eco para suas reclamações, porque sim, uma pessoa azeda e crítica, ela nunca consegue ficar com isso sozinha, ela quer eco. Ela vai encontrar outros que, insatisfeitos como ela, vão dar volume a esse tipo de sentimento. Por favor, entenda que, em último caso, você não está lidando contra homens. Existe o fórum para algumas das suas ponderações. Existe a maneira adequada para você ponderar naquilo que você discorda, aquilo que você não acha correto. Mas sabe o que eu tenho percebido? E olha que eu não sou tão experiente assim. Que tem tanta gente ostentando a própria opinião, achando que é a palavra final. Tem qualquer desgaste, qualquer debate, qualquer questão, emite uma opinião, é como se depois que fala, não há margem mais para negociação, é o parágrafo final, o ponto final e acabou. E as pessoas bloqueiam e não estão abertas a outras, porque estão ostentando a própria opinião. São vaidosas em seus posicionamentos, se apegam a coisinhas, e aí as picuinhas, elas variam, e muita gente apoia as suas queixas e as suas questões nas coisas mais variadas. Tem irmão brigando pela cor que a igreja vai ser pintada, outros no tipo de instrumento que vai ser tocado, o outro, e aí você vai, a minha pergunta é a seguinte: sempre vai haver alguma coisa que a gente vai discordar, mas até quando nós vamos despender tanta energia naquilo que não é primordial? E por favor, existem os fóruns para algumas discussões, existem as pessoas que precisam ser procuradas, existem os passos que precisam ser dados quando você tem razão e quando você não tem razão. E amigo, você pode ter a maior razão do mundo, mas se você não segue os passos, você perdeu a razão. É com a pessoa e alguém com discernimento junto, é o fórum da igreja, mas não, a gente pega o caminho todo contrário. Reclamam. E aí Moisés agora está dizendo: gente, não foi eu que tirei vocês do Egito. Vocês não estão murmurando contra a gente, vocês estão murmurando contra Deus, a questão aqui não é nossa. E aqui eu uso as palavras de Ellen White: eles desconheciam a identidade do verdadeiro líder daquela expedição. Assustador isso aí. Mas aí no verso 10 é o que diz aí: quando eles falavam, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem.
No meio daquela reclamação toda, Deus precisou agir. E Ele se manifesta. Vire a página, capítulo 17. Novo episódio. Agora parece que fica pior. Eu vou voltar a uma parte disso aqui amanhã. E também na sexta-feira. Mas me permita concentrar com você a mensagem nos primeiros 4 versos e depois no 7º verso do capítulo 17. Êxodo 17, verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo, de novo, olha o que diz aí, com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor. Olha o que Moisés disse: que farei esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Percebe? Verso 7 agora. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor de fato no meio de nós ou não? Esse foi um pecado grave do povo. Esse é o pecado da incredulidade. Ora, como depois das pragas, como depois do mar se abrindo, como depois das águas de Mara, como depois das codornizes que chegaram, como depois de cada um dos dias, semanas e meses, daquela coluna de fogo que os aquecia, daquela nuvem que os guardava do calor escaldante do dia, como depois de eles terem visto uma barreira extraordinária impedindo o avanço do exército do faraó, como depois de tudo isso, eles ousam a dizer, diante de uma necessidade básica de água, quando o Senhor já lhes havia provido, quando o Senhor já havia lhes dado indicação de que poderia dar de beber a uma vasta multidão, de forma extraordinária e milagrosa no meio do deserto, como eles ousam a dizer: está o Senhor no meio de nós ou não? Não dá vontade de esganar esse povo? Pois bem, meu amigo, eu sinto muita vontade de esganar esse povo, eu sinto muita vontade de torcer o pescoço desse povo, aí eu paro um pouquinho, e aí num lapso de honestidade eu passo a pensar um pouquinho. São tão raras às vezes assim, e eu às vezes fico pensando: amigo, pensar que o Senhor saiu de perto de você, porque isso é impossível. Não se permita pensar como se ele fosse um tipo de coleguinha da escola que, frustrado diante de alguma inimizade, de alguma questão, ele está de Belém, Belém. Deus não é assim. Ele pode até não permitir que você o sinta na intensidade de sua presença e de sua santidade, porque você está em rebelião contra ele. Fim imediato, ele não deixa você. Está no meio de nós ou não? É a pergunta do povo. Quanto atrevimento. Você sabe que a incredulidade, e alguns continuar no livro de capadinha, é um vício. Você sabe que com seus conterrâneos, com sua terra lá na Galileia, em Nazaré, e Mateus, de alguma maneira, pela inspiração divina, ele resolveu relatar um detalhe aqui, sim, a respeito de Nazaré. E Jesus não fez ali muito, por causa da incredulidade deles. Quando ele não vai hoje besteira de pagar a sua transgressão e dar um novo coração a você, não caia nessa besteira, porque a incredulidade vai privar você de grandes coisas que o Senhor está interessado em te conceder. Você diz amém? Ora, vamos continuar dando passos de incredulidade em nossa jornada? Não podemos. Olhando para o passado, nós precisamos aprender com aquele povo teimoso e rebelde. Naquele texto que usamos aqui no sábado, como base, como um background para toda a semana, perceba a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós fomos a esse capítulo, lemos ali uma palavra, uma explicação, Paulo nos dizendo, foi escrito para exemplo, para que você não corra nos mesmos. Antes de irmos ao triste episódio do Sinai, ao pé do Sinai, olha o que Paulo, a avaliação de Paulo, como ele fez mais tarde. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que todos passaram pelo mar,
Ele está dizendo, por favor, não ignore esse fato. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles no deserto. Ora, estas coisas se tornaram, que diz a tua Bíblia aí? Fala para mim, que diz a tua Bíblia para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Sim, agora você está pronto para o capítulo 32 de Êxodo. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Não ignorem o fato que todos não estavam preparados. O Senhor se desagradou deles. Essa é uma mensagem muito dura. Capítulo, as versões devem ter uns. Capítulo 32 do Êxodo. Primeiro verso diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, percebe a insistência desse povo, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo levantou-se para divertir-se. Eu tenho muita agonia nesse relato. Chegaram no Sinai. Deus havia dito: darei minhas leis, os meus... E eles, com a voz de comando, os 3 dias de preparo, eles tiveram que higienizar-se. 2 milhões de pessoas fazendo isso naquele deserto. Eu realmente tenho muitas curiosidades, mas eles tomaram banho, eles chegaram aciados. Um cordão de isolamento foi colocado no pé da montanha, e aí foi dito: amanhã o Senhor há de revelar-se, vamos nos consagrar, amanhã o Senhor há de revelar-se. E de fato no dia seguinte, meu amigo, houve um negócio que você não vai acreditar. A montanha tremeu, não. A montanha fumegou, e Deus falou através de trovões e de raios. Era a majestade do Senhor. Deus estava tentando impressionar o povo, para tentar desintoxicá-lo das imundícias do Egito, e através de sinais e grandes ensinar o povo: tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Eles disseram isso, só que fizeram um pedido para Moisés. Os líderes e anciãos do povo: na manhã você faz o seguinte, Moisés, você e ele, são assim, você desce, conta para nós o que é para fazer, porque outra dessa a gente não vai aguentar. Isso está ali, nos versos anteriores. Eles não deram conta do primeiro dia. Deus tinha vários dias, mas eles não deram conta do primeiro. Era uma glória, era um poder extraordinário. Mas sabe o que aconteceu? Moisés sobe 40 dias, nem sinal dele. 40 dias foram necessários. Meu amigo, o alvo de uma das 10 pragas era o gado egípcio, uma divindade deles. Eles fundiram um boi, um bezerro de ouro, e tiveram a audácia de dizer que estes foram os deuses que os tiraram do Egito. Aqui nós lemos que eles ofereceram sacrifícios, mas eu vou dizer um negócio para você que você vai ficar horrorizado. Não foram sacrifícios apenas de animais. Pessoas foram sacrificadas ao pé do Sinai, porque essa era uma prática pagã que eles tinham absorvido. A imundícia pagã fez com que, inclusive, houvesse objeto do culto pagão ali, ao pé do Sinai. Que horror do povo. Ninguém no Egito, mas os adultos, segundo os padrões dos hebreus, alguns não se permitiram. Várias e várias vezes disseram: nós lá tínhamos isso, e a versão do nosso próprio Êxodo. A versão do nosso próprio Êxodo. Nós adoramos o nosso bezerrinho do cara. Todas as vezes que nós, o Senhor soberano da nossa horror daquele passado. Lá no Egito, Deus fez algo por seu povo, livrando fazer algo pelo povo. Esse era o trabalho do Deus. Eu estou controlando aqui o horário. E as crianças no começo, ao final dessa mensagem, o sonido certo. No capítulo 25 do Êxodo, Deus deu uma orientação a Moisés. Ele disse assim no verso 8: possa habitar no meio deles. Não é uma coisa incrível? Mas na versão, Deus não apenas habitaria no meio do seu povo. Na versão do nosso Êxodo, Deus daria um passo além.
por isso agora eu vou exigir de você um pouco de agilidade. Nós vamos em alguns textos do Novo Testamento, porque agora o assunto é com você, é o seu êxodo. Nós olhamos até aqui, até esse seu êxodo. Então, João capítulo 14. Naquele discurso de despedida entre o cenáculo e o Getsêmani, Jesus expressa a preocupação, mostrar empatia, tenham, não se turbe o vosso coração. Ele solta uma pérola que muitas vezes numa leitura corrida, a gente acaba não vendo a profundidade disso. 17, diz bem assim, me permita ler o 16 também, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque Ele habita, o que diz a tua Bíblia aí? Porque Ele habita e estará, há uma mudança na obra do Espírito aqui. O Senhor até a cruz, o Espírito de Deus contendia com o homem, e o Espírito de Deus estava com eles. Mas há aqui uma transição no meio da igreja. O Espírito Santo não habitará no meio das pessoas, mas ele estará nas pessoas. Essa é a mudança. Na versão do nosso Êxodo, Deus não apenas fica perto, mas ele fica em 216 ocorrências nos escritos de Paulo. Deus em vós. São 26 ocorrências nos escritos de João. Então, por favor, deixa eu citar a você, Gálatas 2:20, ele fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Em 1 João, capítulo 4, verso 15, abre lá por gentileza, numa das cartas, bem no finalzinho, João ainda continua dizendo, primeira carta, capítulo 4 e o verso 15, ele diz, aquele que confessar que Jesus é o... Na famosa carta, na famosa referência de Paulo, diz vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele diz, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Mas me permita, Colossenses capítulo 1, essa eu não apenas gostaria de citar, mas gostaria que você visse a referência com seus próprios olhos, Colossenses capítulo 1, os versos 26 e 27, que otimismo da parte de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu amigo, nenhuma religião ou filosofia faz tal afirmação. Maomé não habita nos muçulmanos e nem eles dizem que isso acontece. Buda não habita nos budistas e nem mesmo eles dizem que isso acontece. Mas a palavra de Deus diz que Deus habita em nós. Qualquer outra religião tem, através dos seus líderes e das suas máximas, eles podem dizer que são influenciados, que são instruídos, podem dizer inclusive que são até seduzidos, mas não ocupados. Só o cristianismo faz tal afirmação, só os cristãos possuem a própria divindade habitando neles. Essa é uma verdade e uma afirmação bíblica categórica. Na versão do Êxodo, Deus não está apenas entre o povo, mas Deus habita no meio, Deus habita no povo, em cada um dos indivíduos. Perceba, no livro Mensagem aos Jovens, página 99, Ellen White faz uma declaração muito contundente. Sabe por que essa transição? Sabe por que não mais o Espírito habitando conosco, mas em nós? Porque Deus fez uma coisa por você no Calvário, vimos isso no domingo. Deus fez algo por você na cruz que você não poderia fazer por si mesmo. Deus fez algo pelo povo de Israel lá no cativeiro egípcio, uma coisa que eles não teriam condições de fazer por eles mesmos. Deus fez algo por eles e Deus faz algo por nós. Mas Deus não quer fazer apenas algo por nós, Deus quer fazer algo em nós. E aquilo que Deus quer fazer em nós é resultado da sua própria habitação. Percebe? Deus sabe que há muito do cativeiro ainda em você.
Deus sabe que há muita coisa aí ainda incrustada que precisa ser resolvida. Deus sabe ainda de suas inclinações. E por favor, meu amigo, não queira achar que somos aqui todos iguais. Alguns têm alguns problemas bem mais sérios do que outros. E Deus já previu isso. E na intensidade de nossa busca, e na medida de nossa necessidade, Ele supriu toda e qualquer deficiência, quando Cristo garantiu o direito à igreja de receber o maior de todos os dons, que é o seu próprio Espírito, que habita no meio e nas próprias pessoas que compõem o seu corpo místico na terra, a igreja. Alguns, nessa trajetória, saudosos do Egito, erguendo seus próprios deuses e exercendo a sua própria idolatria, com suas coisinhas, com suas saudades. Eu sinceramente me incomodo muito quando alguns dão testemunho de uma vida horrorosa, contando como encontraram Jesus, e parece que a parte mais legal era aquela vida medonha, cheia de pecado, cheia de imundícia, quando alguns desses detalhes deveriam ser omitidos e até esquecidos. A ênfase está na mudança e não naquela velha vida horrorosa. Até um certo saudosismo em alguns testemunhos que a gente ouve por aí. Não. É por isso que a revelação nos ajuda a entender mais detalhadamente alguns aspectos. Ela diz no livro Mensagem aos Jovens, página 99, não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Percebe? Não é acidental que alguém começa a refletir a imagem de Cristo. Não é acidental. Paulo diz, eu esmurro meu corpo. E a serva do Senhor ainda diz, mesmo livro, mesma página, ninguém diga. Ela diz, ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim e vou morrer assim? Sabe aquele negócio? Eu sou assim, me deixa, eu sou desse jeito. Amigo, você está fazendo uma declaração que nega a esperança que você estava as criaturas. Ninguém diga, ela fala, ninguém diga. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Fico me questionando, já são 30 anos aí praticamente, nas fileiras dos bancos da igreja, frequentando cultos, ouvindo coisas, apelos e músicas e uma série de coisas, e eu fico me perguntando, de fato o que mudou nesses 30 anos? Recentemente eu confrontei meu próprio coração, pedi ao Espírito de Deus que me ajudasse a fazer uma honesta avaliação. O que mudou em 3 décadas? Foi só o cardápio? Nós deixamos de comer os frutos do mar que a gente comia lá em Florianópolis? Nós deixamos de comer no Natal o porco que morria na véspera, que era uma festa com tios e com primos? Nós deixamos de fazer a faxina semanal, aquela caprichada no sábado? Nós incorporamos apenas o hábito de colocar aqui a lição, a Bíblia e o Inário debaixo do braço, pegar o ônibus e ir para a igreja a cada semana, como fazíamos? Foram essas as mudanças? Ficou por aí? Ficou por aí? As mudanças se limitaram a uma adaptação no cardápio, que tem até uma certa lógica pela saúde, a incorporação de frequentar um lugar, porque nos trouxe até de certa maneira um convívio social, uma muleta social, e ficou por aí as mudanças, ficaram por aí as mudanças. O invejoso, ele parou de olhar para os outros com cobiça. O violento, intransigente, ele começou a olhar com mais tolerância, a ter seus relacionamentos afetados com mais paciência. O paviozinho curto, ele consegue se controlar e dominar um pouco mais. O homem bruto, insensível, que acha que sua esposa é apenas o objeto para realizar seus desejos e suas vontades, ele não conseguiu compreender o papel que ele deve desempenhar dentro do lar, que ele é
para a mulher o que Cristo é para a igreja, e ela, como uma goteira, pingando, infernizando a vida da família e dos filhos, achando defeito em todas as coisas, reclamando de tudo e de todos, rixosa, chata. O que mudou? O que éramos? Hoje eu ouvi uma frase: sim, de fato, eu não sou o que eu ainda deveria. Você poderia ser você e o que você é. Amigo, que cristianismo é esse? Tem que haver uma mudança. É como subir uma escada. Deus não pede que você um salto. Qual é a sua próxima luta? Eu quero sair do luta assim, audaciosa em relação ao seu próprio caso. Para os outros com dos outros e inventar coisas. A vida cristã não melhora uma vida toda nova diante de alguma morte daqui para. Aqui na cidade de Dallas, respondia pelo adolescente de 13 anos, e uma delas era de esquiar, de uma queda gravíssima. Numa dessas, sofreu demais, morte cerebral. A filha veio a óbito, e no funeral e no enterro, quando Taylor ainda tinha apenas 8 anos, o coração de Pat começou a falhar. Ela não queria, mas o coração de Taylor, a mãe de Taylor, fez apenas uma única exigência ao doar seus órgãos. Ela queria, daria o coração de sua filha, e queria ter o direito de visitar. Tara e Todd tomaram um voo de Dallas a Phoenix, levando consigo na bagagem de mão um estetoscópio. Chegaram à casa de Patrícia, foi um longo abraço. Se assentaram confortavelmente na sala. E a mãe da menina falecida se aproximou de Patrícia e o aparelho no peito daquela menina ressuscitada. Sabe o que ela ouviu? Ela ouviu o coração de Taylor, sua filha. Não se daria o mesmo caso de Deus ouvir o coração de Cristo pulsar em teu peito? Porque já não é você mais que habita aí, mas Cristo habita em você. Não se daria o caso? Não se daria o caso de você ter estampado na face a imagem de Cristo e pulsando em seu peito um novo coração, não de pedra, mas o de carne, com novos desejos, novas inclinações, novas vontades, todas santificadas pelo Santo Espírito de Deus? Não seria esse o teu desejo? Nós não permitirmos que a força do hábito nos domine, voltarmos as costas àquele passado horroroso, que só tem que ver com as coisas do Egito, mirando a terra prometida. Não gostaria você nessa noite de mais uma chance? O cristão, como disse alguém, é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. Isso não é uma suposição. Isso não é uma linguagem figurada. Ainda que a gente não saiba explicar direito, Deus fez do seu corpo a sua morada. Ele achou por bem morar dentro de nós. Mas Deus não pode ocupar um espaço aí, se você não der o lugar que é dele. Se os bezerrinhos estiverem aí contaminando o altar, se você estiver no controle, na guia de sua própria vida, Deus não vai conseguir fazer a obra que Ele intentou fazer com você. Não gostaria hoje você de aproveitar mais uma chance? Ao final dessa semana nós vamos ter a chance de limpar a nossa casa, os armários, as gavetas da cozinha e do quarto, do escritório e da sala, com algumas coisas que têm conspirado contra o plano de Deus e têm comprometido tua caminhada segura até a terra prometida. Eu estou condicionando você a isso. Aumentamos o tom aqui do nosso discurso. Mas mesmo depois de uma palavra de exortação, Deus oferece a você uma chance de recomeço. É mais uma chance. O dueto vai cantar aqui. E essa é uma mensagem muito forte. Uma melodia muito bonita, uma poesia muito bem trabalhada. E a insistência na música é oferecer a você mais uma chance. Gostaria você de ter mais uma?
Gostaria você de renovar seus votos dizendo: Senhor, habita em mim, de um jeito que o Senhor possa me fazer uma nova criatura. Tira o Egito de mim. Na versão do nosso próprio Êxodo, isso também se faz necessário. A questão está na sua vontade. E Deus não vai violar. É uma decisão sua. Que tal? Elas vão cantar. Eu queria que você refletisse. E ao final, eu vou dizer exatamente para quem eu vou fazer essa oração. Mas preste atenção nessa melodia. A decisão, a palavra final é sua. É sua. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei. Vaguei, entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tarde eu quis fazer, agora pronta estou. Dá-me força para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Os milagres me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixa ir. A tua companhia eu que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Os teus milagres me ajuda com o amor do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Por me dar mais uma chance. Receber os teus milagres me ajuda a confiar no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero poder transformador do teu perdão.
obrigado. Você teria coragem de dizer hoje à noite, diante de anjos e demônios, que tem coisa aí que precisa ir para o fogo, que tem bezerros aí atrapalhando? O Espírito de Deus deve ter te dado alguma indicação. Teria coragem de reconhecer isso? Eu poderia orar por você aqui à frente. Quem seria o primeiro a dizer isso? Tem coisa que eu tenho que purificar. Tem coisa que eu tenho que resolver. Pode vir. Pode vir. Mas não fica na parte de baixo, não. Só na parte de cima aqui, ó. É muita coragem reconhecer isso. É muita coragem. Só na parte de cima. Pode subir. Se for necessário, aqui em cima, inclusive. Pode subir. Vamos inverter. Eu vou descer se você sobe. Esse é o povo de Deus, está indo para Canaã, mas está sob forte opressão e sob forte ameaça. Mas é o povo de Deus, esse é o povo de Deus. E eu vou dizer, segundo a palavra de Deus, Ele diz: eu mesmo, por amor de mim, apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Ele disse: se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua prece e sararei a sua terra. Tem essas e outras promessas, e se aplica a eles e se aplica a você, a mim, a cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, teu povo corajosamente aproveita mais uma chance que o Senhor concede nessa noite, terça-feira, final de outubro de 2015. Esse é o teu povo, Pai, os que são chamados pelo teu nome, os que um dia tomaram posição, marchando sob a bandeira de Emanuel, em direção à terra prometida, mas reconhecem humildemente, Pai, e de fato, a nós pertence o corar de vergonha, mas o Senhor a justiça. Eles reconhecem, Pai. Eu reconheço, Pai. Não estamos sendo tudo aquilo que o Senhor espera que sejamos. Mas em Tua misericórdia, estamos alcançando a mão do Onipotente que nos é oferecida em socorro. Pedindo, por favor, Pai, faz de nós novas pessoas. Ocupa em nossa alma o lugar que é Teu, que um dia nós Te demos. Quando fomos sepultados no batismo, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, fomos selados e comprados pelo Teu sangue. O Teu Espírito tomou posse como um altar, como o templo de Sua habitação. Por favor, Pai, renova a nossa decisão, transforma a nossa vida. Nós somos exatamente o lugar onde Jesus está acontecendo, porque Ele disse que estaria em nós, e que o mistério da riqueza de Deus seria revelado em nós, porque Cristo habitaria em nós. Revela-te ao mundo e usa-nos como Teus instrumentos, Pai. Perdoa a nossa rebeldia, perdoa a nossa idolatria, perdoa os nossos pequenos deuses, as nossas pequenas vontades, perdoa as nossas manias, perdoa os nossos maus hábitos, perdoa os nossos vícios, porque nós queremos nos consagrar ao Senhor, Pai. Reaviva a nossa alma e a nossa vida, para a glória do Teu próprio nome, Senhor.
Que essa igreja se erga poderosa e sob a liderança do seu líder, do seu pastor, nessa liderança constituída com esses anciãos, que eles possam dar as mãos, que eles possam unidos, focando naquilo que importa, que o pastor possa entregar esta congregação, assim como Josué um dia entregou ao Senhor. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometida a seus pais. Que isso se cumpra nessa igreja e que essa jornada se intensifique agora, porque eles se mostraram arrependidos diante do Senhor, pedindo que o Senhor ocupe o lugar que sempre deveria ter sido ocupado pelo Senhor. Ouve nossa prece, Pai, pois nós te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, único Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu vou estar à porta para me despedir de você. E nos vemos aqui amanhã.